Olha só, gente. Vanice. Vanice Choccari. É assim mesmo a pronúncia? Isso aí, acertou, tá bem no italiano. Vanice Choccari. Ô, Vanice Choccari. Vanice, deixa eu contar uma coisa E para aí, você que me deixa muito, mas muito feliz mesmo de poder estar aqui tendo essa conversa com você. Primeiro, por dois motivos. Primeiro, porque a gente trabalhou junto lá no Jornal O Globo, fizemos uma grande aí parceria em algumas pautas, e muitas delas eu guardei as reportagens, depois eu fui te enviando, uau! e você ficava toda feliz, porque no dia a dia do nosso trabalho, muitas vezes não dava tempo de guardar as coisas, né? E coisas legais, coisas importantes, né? E toda vez que eu ia revirando meus arquivos, Vanice, se atarar, vou mandar para ela. Então, para mim é muito legal estar falando com você por dois motivos. Primeiro, porque eu te considero uma pessoa assim muito especial. Especial porque quando nós ficamos lá no Globo, muitas vezes, a gente pegou umas buchas meia barra pesada, típicas daquelas pautas de sucursal. É o lalau, é viagem para cá, é um negócio ali, é uma rebelião ali, é aquelas coisas malucas. E a gente vai criando essa coisa. E uma outra coisa também, que você protagonizou um episódio muito difícil na minha vida. Você compartilhou comigo um momento muito tenso da minha vida, assim como foi tenso talvez para você e como foi tenso também para o Carlinhos, o motorista. Tenso por quê? Estávamos lá em Furnas, acompanhando então o candidato Lula, numa viagem sobre uma reportagem sobre apagões nas hidrelétricas, energia faltando, no Fernando Henrique, toda aquela confusão, tá? E nós lá acompanhando o candidato. Eu estou em cima de uma lancha quando eu recebo um telefonema, aqui da sucursal em São Paulo. Conceição, você não sabe o que aconteceu, você não sabe o que aconteceu, Conceição. E eu lá, o que foi que aconteceu? Aconteceu o seguinte, era o Sérgio Andrade, o Serginho, o fotógrafo, COI, o Homem Mola. Sim, grande Serginho. Serginho, você não sabe o que aconteceu. Olha, chegou aqui uma notícia de que a sucursal fechou, não vai ter mais a sucursal e todo mundo vai ser demitido. Porque não vai mais precisar dos fotógrafos, não vai precisar de repórter. Mas e nós aqui? Nós aqui, vocês continuam viajando aí, que quando vocês voltarem daqui uma semana, vocês também vão sair do jornal. Tá? Então, aquela coisa para nós pegou a gente de surpresa. Tal. Mas o que três pessoas, uma lá de Faxinal de Soturno, um outro fotógrafo lá do bairro do Jaçanã, e o Carlinhos, motorista, se não me engano, de Maringá. O que esses três caras, três pessoas fazem numa situação como essa? Se rebelam, saem no meio da rua e começam a fazer tudo aquilo que nós três teríamos que ter feito e fizemos. Fui cantar uma canção. Fizemos a última viagem. Foi lá em Sertão de Minas Gerais. O que a gente vai fazer numa situação dessa? É cantar uma canção. Adianta ficar nervoso? Não adianta. Mas a gente passou nervoso, né? Agora a gente está bem mais... Mas na hora gente... foi uma angústia louca, meu Deus do céu. Mas cantamos a canção. Sim, não tem como não ouvir essa música depois desse episódio que a primeira demissão a gente nunca esquece e não lembrar dessa viagem, não lembrar de ti, não lembrar do Carlinhos, né, do pé. Do pé vermelho. De Minas Gerais e de como foi turbulento
aquele último trabalho, aquela última reportagem nossa, porque nós éramos a única equipe quando eles resolveram encerrar as atividades da sucursal do Globo, tal como ela era. Nós éramos os únicos que estávamos na estrada, né? Que, aliás, que era o grande barato de trabalhar no sucursal do Globo, né? Essa coisa de viajar, de fazer reportagens diferentes e percorrer aí diferentes lugares do país, no estado de São Paulo, em outros estados. Era uma aventura sempre, né? E essa viagem, acho que também, da mesma forma, para mim, tá na minha memória, tá no meu coração e marcou profundamente, assim como o espírito que nos uniu, né, quando a gente fez uma votação também democraticamente, os três. Aí tu eras pai novo, tua filha tinha nascido fazia 6 meses no máximo. O Carlinhos tinha 3 filhos, mais crescidinhos, mais criança e adolescentes, né? Se não me engano, eram 3. Então, a gente fez uma votação e decidiu permanecer. A gente tinha saído de Porto Alegre, olha, meu gauchismo. Tínhamos saído de São Paulo no domingo e foi na terça-feira que a gente ficou sabendo que a sucursal do Globo ia fechar. E a gente foi pego literalmente de surpresa, porque quem ia fechar em 2001 e que já estava sangrando no ano 2000 e há vários anos, era a sucursal do Jornal do Brasil, o JB, né? Então, para nós, sim, aquilo a gente caiu do cavalo mesmo, né? A gente estava na estrada, em pleno galope, realmente caiu do cavalo. Mas eu acho que a gente se saiu bem, apesar dos pesares. Eu lembro que a gente decidimos, então, por democraticamente os 3 a continuar e cobrir até o... Era uma pré-campanha eleitoral do Lula, em 2001. Era um período de apagão, de problema de abastecimento de energia elétrica no país inteiro. E essa região de Furnas era a região de energia e estava tudo seco lá, uma secura sem. E a gente fazia, não sei, são 4, 5, 6 municípios por dia, de carro, pé acelerando. E foi uma empreitada imensa, inesquecível. E, graças a Deus, a gente conseguiu dar a volta por cima, né? E uma coisa que é legal, Vanessa, é assim, passado tantos anos, eu me lembro como se fosse a primeira vez quando eu te vi assim em uma pauta. Você pelo Estadão, eu pelo Globo, então, na época, cobrindo a visita do presidente Jacques Chirac, o presidente francês, e nós se encontramos lá na base aérea, na hora que ele ia voltar para a França, e a gente se cruzou ali. E tempos depois estávamos novamente juntos lá no Globo, vivemos essas aventuras. E passado muitos anos depois, estou aqui com as minhas fotos de algumas histórias minhas lá no fundo, e você com uma belíssima foto da sua grande amiga Audrey Felden, que está atrás de você. Adri Felden. Não, eu sempre de fotografia e sempre tive bons amigos e amizades assim duradouras, né? A Adri é minha amiga desde as redações de Porto Alegre, onde eu trabalhei antes de vir para São Paulo, né? Então, faz parte da minha trajetória. E nessas aventuras nossa pela vida, eu nunca perguntei para você, eu nunca fiquei sabendo quais foram as suas inspirações que te levaram a ser uma jornalista, a de você buscar esse caminho, qual foi sua inspiração, que te levou um dia, de repente, a gente cruzar o nosso caminho. Pois é.
Faz tempo isso. Eu tinha 13 anos. Não sei te explicar muito bem por quê. Quando adolescente, eu era muito séria. E eu achava... E eu tinha uma preocupação enorme com as coisas que estavam acontecendo na época, e na política, e a fome no Brasil, e a seca no Nordeste, e o analfabetismo, e as mentiras. E eu achava que o jornalismo seria um caminho para eu poder, de alguma forma, humildemente, e aquela coisa no sonho de criança, adolescente, de pré-adolescente, de ajudar a mudar o mundo, né? Acho que não ajudei muito, não. A vida é um pouquinho mais complexa do que o sonho, né? Mas foi aí, deu um estalo que o jornalismo seria o meu caminho. Eu estava ainda, sei lá, no ensino fundamental, em seguida fui para o ensino médio. E na hora do vestibular, o pai veio conversar comigo um pouco antes e tal. Olha, minha filha, estou muito feliz que tu vais fazer vestibular, mas se eu tivesse tido a oportunidade que você tem, que você está tendo, eu faria medicina. Eu, pai, não tem jeito. Não levo jeito, não tenho talento, não tenho dom e não quero pôr em risco a vida de ninguém. O meu sonho é ser jornalista e é atrás dele que eu vou. E fui para a faculdade, fui para a Universidade Federal de Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul. Cursei comunicação social, jornalismo, de dia, e à noite cursei a faculdade de História, numa faculdade particular daí. Então, eu estudava de manhã, de tarde e de noite. E aí, me formei em 90 e já estava trabalhando num jornal de Santa Maria mesmo, chamado A Razão, que infelizmente acabou fechando e tal, porque os jornais realmente vêm passando há alguns anos por sérias dificuldades de se manter. E aí, de Santa Maria, fui para Porto Alegre e trabalhei no jornal Correio do Povo e fazia outros freelas e tinha outros trabalhos, porque o jornalismo nunca foi uma profissão que rendesse grandes salários e que fosse fácil você ter uma condição financeira básica, né? Sempre exigiu isso, sobretudo fora do eixo Rio-São Paulo, Brasília, os salários eram ainda menores, né? do que nessas três capitais. Então, eu fiquei em Porto Alegre, trabalhei no jornal Correio do Povo, que foi também um pouco da onde saiu a minha vontade de... Porque meus pais sempre assinaram um jornal. E revista. Na época, em Faxinal do Soturno, que é o nome da cidade onde eu nasci, lá no Rio Grande do Sul, bem no centro do Rio Grande do Sul, próximo a Santa Maria, a pessoa que era encarregada de assinar o jornal vinha te visitar em casa, era amigo do meu pai, e aí eles discutiam as notícias e eu queria participar das discussões, então eu ia lendo o jornal e sempre tinha aquele estímulo, sabe? E era muito bom você... Meus pais sempre tiveram o hábito da leitura. Meu pai não teve a oportunidade de estudar, estudou até o 2º ano só do primário e sem papel, ainda com pedra. É louco, né? Eu estou falando de uma ação que aconteceu no século passado. Estou no século 21, hoje você tem smartphone, computadores, e o meu pai, que já faleceu, não teve acesso, quando estudou, nem ao papel. Era uma pedra mesmo, lá no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade que hoje
é bem turística por causa da colonização italiana, chamada Silveira Martins. E aí, dessa coisa toda da leitura, do contato diário com o jornal, desse gosto. A minha mãe era professora primária e na minha casa sempre teve uma sala de estudos, um armário cheio de livros e, na época, as enciclopédias, né? Hoje, ninguém mais precisa ter enciclopédia, porque todo mundo usa o laptop, usa o computador, usa o smartphone, né? Mas a gente sabe o valor do livro, da enciclopédia, porque não tinha opção, não tinha esse mundo tão digital como é hoje, né? Vanessa, e assim que as pessoas, desculpa só interromper, assim, o que as pessoas desconhecem, que assim, o fato de você ir atrás de um livro, de tentar buscar, achar na prateleira, isso já era uma busca, né? Já era uma forma de você também, se você analisar, de começar a filtrar, né? Que é uma coisa que você iria lá na frente e pôr em prática, né? Não, e era aquele estímulo também por ler, por buscar o conhecimento, né, dentro de casa e tal. E essa coisa de você ter curiosidade, né? A curiosidade sempre nos move, nos leva a algum lugar. Às vezes não a lugares tão distantes, mas sempre buscar coisas diferentes. E, de fato, assim, isso na minha infância, na minha adolescência, o contato com o jornal, essa coisa. O rádio também era uma coisa sempre muito marcante. O Rio Grande do Sul tinha uma tradição de jornalismo no rádio e tal, e também tinha-se o hábito na casa da minha família de ouvir rádio, né? Então, a comunicação foi me instigando na família, né? Tudo isso era notícia, de apurar, de querer saber mais. Né? Você brincava com os bloquinhos na mão, fazia quando você está entrevistando alguém? Assim? Você brincava assim ou não? Eu nem sabia direito como é que fazia na época. Mas eu brincava de microfone, né? Só que eu sempre fui tímida e acho que nunca daria certo, assim, não teria a desenvoltura para os microfones. Quando eu fui para a faculdade, eu já sabia que eu queria jornal e queria ser canetinha e queria... E tinha uma paixão, assim, louca por ver as máquinas rodando o jornal, cara. Era apaixonante. Eu não sei se tu vivia isso, mas aquela coisa de buscar o jornal recém-impresso, que deixava a mão suja de tinta, de ver lá a matéria, foto, de ver a diagramação, mesmo que tu pudesse ter visto na redação. E aí eu trabalhei no jornal Correio do Povo, em Porto Alegre. Foi meu primeiro emprego depois de formada, com um diploma e tal, de jornalismo e tal. E o Correio do Povo, putz, era uma instituição, foi onde trabalhou gente como Érico Veríssimo, Mário Quintana, né? Então, quando eu botei o pé lá, eu tinha essa... Nossa, sabe quando tu te sente mal? Vanessa Tchocari. Não, porque era uma emoção mesmo, sabe? E aí, o prédio é muito antigo, tem aqueles elevadores sabe que você tem... Pantográficos. Tipo, Pantográficos, né, que chama? Exato. Então, eu vibrava, as escadarias já eram gastas, o prédio não tinha nada, aquelas coisas corrimão de ferro e tal. Então, para mim, tudo era... ir morar em Porto Alegre já foi uma coisa maravilhosa, trabalhar no Correio do Povo. E sempre tive assim, uma felicidade muito grande de conhecer, de encontrar colegas e gente muito bacana no caminho, nas redações, nos carros, né? Nessa trajetória toda aí, né? Então foi sempre uma aventura, sabe? Foi sempre uma aventura. Até chegar
em São Paulo, já na metade dos anos 90. E aí você sabe como é que a gauchada sai do Rio Grande do Sul para procurar emprego? A gauchada saía, pelo menos no século passado, com uma listinha. Os amigos, colegas jornalistas mais experientes, eu te passava uma lista. Eu estou pensando em ir para São Paulo e tal. Você conhece alguém lá e tal? Você já trabalhou lá? Não, eu não, mas tem um monte de gente, vou te passar uns contatos, tal fulano lá, tal cicrano, trabalha na redação tal, na TV tal, na rádio tal, você vai lá, diz que fulana te mandou, leva o currículo lá para ele e tal, diz que você me conheceu, que trabalhamos juntos. E assim foi. Daí eu cheguei sempre, aí a minha vida começou a se mexer por eleições, porque eu trabalhei na editoria de política, gostava e sempre trabalhei em editoria de política, e aí todo ano de eleição eu pensava, agora tá bom para ir para São Paulo, 94, tem eleições e tal, vou tentar. E aí pedi demissão e vim, sem emprego, sem nada. Nossa, na caruda! E aí entrei num apartamento que a amiga de uma amiga estava alugando, vazio, sem móveis nem nada. E aí eu digo, não, isso eu estava em férias, tirei férias e fiquei um mês, não estava empregada, mas já tinha conseguido um freela, voltei para Porto Alegre, pedi demissão e aí vim de mala e cuia para São Paulo. E aí fui naquela listinha, fui batendo. Mas acabei conseguindo emprego sozinha na Folha da Tarde. Na verdade, foi um cara, bati na redação do Estadão, e aí lá estava o Delmo Moreira, que era gaúcho, e tinha me indicado para procurá-lo, e ele já era chefão lá da redação. E me recebeu tri bem, foi super gentil, eu fiquei tri emocionada de estar lá naquele aquário, vendo, tinha uma preparação de uma edição especial sobre o governo Collor, aniversário da queda do Collor e tal, 2 anos. Matéria histórica. Tudo para mim era emocionante, tudo eu estava assim, estava lá e deixa eu ficar aqui, eu nem sou contratada do jornal, eu sei que eu passei o dia lá na redação do Estadão, e aí, assim, eu não tinha vaga, mas aí eu conheci, alguém me apresentou para o Luiz Rufato, que era editor de política, eu acho, no Jornal da Tarde, e o Luiz Rufato me disse para procurar o Marcelo na redação da Folha da Tarde, e eu fui procurar o Marcelo dias depois, e acabei sendo contratada para trabalhar na Folha da Tarde, que não existe mais, né? Mas era o primo mais pobre da Folha de São Paulo, era no Grupo Folha. E aí tinha uma outra coisa lá que era fantástica, né? Que tinham as máquinas, você entrava no hall, né, no prédio, e aí tinha um vitrinão, assim, e as rotativas ali, né? Também, enlouquecia, assim, de cara com o lugar, em ver as máquinas e tal. E aquela coisa de buscar trabalhar na grande imprensa, que era o meu sonho, era trabalhar em jornal, trabalhar na grande imprensa, e onde as coisas aconteciam, onde estava o poder. Daí a coisa de vir para São Paulo, para o Rio, para o Brasília. Mas São Paulo sempre mexeu com o meu coração. Como cidade, né? Eu era adolescente, passei por aqui numa viagem de ônibus para ir para o Rio de Janeiro. Quando eu passei do lado do Tietê e estava um dia cinzento e tal. Nossa, mas não sei, bateu uma coisa, aquelas coisas que você não explica, você só sente. Que legal. E desde então, sou uma apaixonada por São Paulo. Mesmo achando o Rio maravilhoso, uma natureza deslumbrante, mas eu sempre quis morar em São Paulo e foi o que acabou acontecendo, na real.
Ô, Vanessa, aí você está na Folha da Tarde, você faz política lá, e depois você vai para o Estadão, porque quando eu cruzei com você alguns tempos depois, você estava pelo Estadão. Não, daí na Folha da Tarde eu trabalhei um bom tempo, e lá o meu primeiro chefe foi o Luiz Otávio Lima, que nos deixou recentemente, né? Grande companheiro. E uma figura humana muito, muito querida, e também muito paciente comigo, me ajudou muito na minha chegada, uma pessoa que eu tenho uma gratidão enorme. E lá também conheci o Raimundo Silva, e eu e o Rai, a gente acabou ficando amigos desde então, né? E depois dividimos outras redações. Fomos companheiros, colegas também no Diário Popular, que depois virou o Diário de São Paulo. Mas eu, no Diário Popular, a minha passagem foi mais rápida, foi questão de meses, assim, eu não me lembro se foram 4 ou 5 meses no Diário Popular. Aí sim eu fui para o estado de São Paulo. Aí fiquei no Estadão, cheguei no Estadão, e do Estadão, nessa coisa de cobertura de política e tal, você vai para as pautas, vai para a cobertura e vai conhecendo os colegas e tal. Eu conheci a Florência Costa, que dividimos, que foi nossa colega no sucursal, e foi ela que sugeriu o meu nome para o Joel, que era responsável pela sucursal na época, sucursal do Globo. E aí o Joel me chamou e eu acabei indo para a sucursal do Globo e lá trabalhando contigo, né? E com a sua escada, né, Consta? Porque ser o homem da escada. Só para pegar no teu pé. Mas você gostava de uma escada, você gostava. E foi útil. Era útil. Lembra, cobertura da prisão do Lalau, cara que desviou alguns milhões lá da obra do Tribunal Regional do Trabalho, e ele foi preso. E foi preso na delegacia da Polícia Federal em Higienópolis. E o senhor saía com uma escada e eu juro, para ir lá cobrir, fotografar, para ver se conseguia fotografar. Tinha um muro, né? Era todo cercado, né? Aquele momento também foi marcante para mim, Cons. Não sei se você lembra, mas a gente tinha uns plantões absurdos na rua, porque não tinha lugar, né, para a gente ficar dentro. E éramos muitos, né? Tinha o pessoal de TV, o pessoal de rádio, o pessoal de agência, né? Não tinha tanto sites como tem hoje, mas reunia ali uma turma grande. E aí, na hora da coletiva, não cabia todo mundo. Era sempre uma dificuldade, um estresse. E a nossa profissão, né? Aquela coisa do hora para fazer, para mandar foto, tinha que mandar para o Rio ainda, era um estresse, né? A vida não tinha horário, a gente era balizado pelo reloginho. Sim. Aí, numa das coletivas lá, eu sei que menino baixou 5 minutos e eu fiz uma gauchada daquelas, assim, briguei com o pessoal da assessoria da Polícia Federal, porque eles queriam enfiar todo mundo junto na sala, e aí, enfim, eu e outros colegas, e aí eles organizaram a coisa, por fim. Então, primeiro o pessoal de TV, o de rádio, que era o mais imediato, então se fez uma hierarquia ali de equipes para poder ter as informações com um mínimo de organização, senão a gente estava ferrado.
E aí, nesse dia, você estava com a sua escada. Então, eu estava sempre com ela, porque quem ia comigo no carro se ferrava, porque eu ia lá na frente, a escada enfiada no Fiat, atravessado, e o repórter tudo num cantinho lá, e o motorista, não, tem que levar a escada, porque a escada é importante, porque a escada é... Não, era uma novela ter escada. Isso quando eu não arranjava escada no lugar, né? Porque às vezes que ia lugares que eu ia, e eu, aqui deu uma escada boa, daí eu achava algum vizinho lá, era o caçador de escada. Mas, Consa, no dia desse dia... Desse vulco-vulco. Deu 5 minutos, eu voltei para a redação. Quando eu estava ali teclando para ir para o lead, passei mal, bum, caí. Não consegui escrever a matéria. Aí o Carlinhos me levou para um pronto-socorro. Acho que deu um tilt ali do estresse, da coisa, porque em sucursal não se tinha tempo para nada, né? Trabalhava-se muito e a rotina era muito puxada. Eu não dava nem para ir no banheiro, às vezes. Eu me lembro que a gente fazia xixi por exemplo, os homens lá faziam xixi na garrafa. Porque não dava para descer da escada, não dava para sair daquele lugar, porque a qualquer momento o cara ia aparecer. E para almoçar era uma guerra. Pedia para vir marmitex quando a gente conseguia vir, né? E era uma rotina isso daí. Mas realmente era interessante, né, Vanessa? Agora, eu fico imaginando você, nessas coberturas todas, chegando se acotovelando entre os outros repórteres, entre cinegrafista, fotógrafo, a escada, os fotógrafos, a bagunça toda. E aquela menininha, lá em Faxinal, devia ser assim você fala, pô, eu tô aqui no meio desse rodamuinho e você lembrava... Você tinha alguns flashes disso aí durante eu acho que nem dava tempo, né? Quando você está naquela... Tinha, assim, alguns momentos de espera e de reflexão e tal, sim, né? Mas, assim, quando estava realmente no calor dos acontecimentos, não dava tempo para pensar em nada, nem no que foi, nem no que seria, nem no que não seria, né? Era a correria, era a lida e deu. Tinha aqueles plantões insanos também na frente da casa do prédio do então presidente Fernando Henrique Cardoso, nos anos 90, que era uma coisa insana também, que a gente ficava lá na calçada. Era divertido, por um lado, porque rolava um bate-papo, gente muito querida de rádio. Eu tenho saudade das pessoas, dos papos e tal, mas era, ao mesmo tempo, muito duro, porque tu tinha outras matérias para apurar, outras sim, coisas para fazer, e estava frio, estava chuviscando e tu estava ali ao relento, né? Era uma coisa meio maluca. E tu sabias, eu me lembro que numa dessas coberturas, no final de semana, foi a Norma Cury, que era já uma jornalista veterana e trabalhava no JB, na sucursal do Jornal do Brasil, à época. E eu fiquei assim, meio com vergonha por ela estar ali, ter que ficar ali. Eu era mais moleque, tinha uma moçada e tal, mas eu fiquei, putz, e aí eu fiquei conversando com ela, e ela amabilíssima, cultíssima e tal, e ela disse, não tem sentido estar aqui, porque nos outros países todos têm um momento de entrevista coletiva com a autoridade, com o presidente, com o primeiro-ministro. Não se faz essa coisa insana de você ficar na rua, uma coisa, uns plantões, né? Enfim. Mas a gente até reclamava, mas acabava fazendo e assim foi, né? Acabava invadindo as padarias ali da Rua Piauí para ir ao banheiro. Acho que o pessoal não curtia muito a gente por lá, né? Porque era um bando de jornalistas sempre correndo. E você falou da padaria, eu fui numa dessas padarias da Rua Maranhão,
para ir no banheiro, porque ou você vai, e torcendo para que não. Eu tô lá, meu, o cara me deu a chave da porta do banheiro, a chave era a chave, só que assim, o chaveiro era um pedaço de ferro, parecia um tchaco. É que é pro cara saber que aquela é a chave do banheiro para você não esquecer. Não tinha como botar no bolso e não, sair com a chave. Não tinha como sair no bolso. Eu só sei que eu tô lá no banheiro, o Fernando Henrique vai sair, aquela rede de peão. Eu saí, fui lá pro Fernando Henrique, aquela confusão. Bem na hora eu queria sair. Falei, puta merda, calculei errado, mal. Eu chego em casa à noite, vou abrir minha bolsa, tá lá o tchaco, a chave. Eu não acredito, cara. Eu acho que eu tranquei e fui embora. Saiu enlouquecido. Imagina os caras. Imagina quem veio depois. O cara conseguiu levar a chave com aquele treco. Imagina, olha onde a nossa cabeça estava, né? Porque, Mas, Vanice, que lindo isso. Agora sim, Vanice. Daí nós ficamos no Globo. Só que assim, na boa, hein, Vanice? Você também é o seguinte. Que eu faço política, que eu escrevo política, que eu gosto e tal. Só que você teve outro desafio. Escrever ciências também. Que aí já é uma área totalmente maluca para quem só faz política. E aí, como é que você enfrentou esse desafio? Foi quando o Daniel Hesseltach saiu da sucursal. Eu entrei na vaga do Bernardino Furtado, que eu não sei se tu já bateu papo com ele. Já falei com o Bernardinho. E a Florência que me indicou para o Joel Guimarães. E aí, depois, quando o Daniel foi chamado para ir para um outro jornal ou revista, eu acabei herdando do Daniel a cobertura de ciência por um bom período. E foi um susto, porque é difícil, né? Não é uma área que eu estava acostumada a cobrir, mas sucursal era aquilo que a gente dizia e brincava na redação, né? Você ia do luxo à lama, da lama ao luxo, no mesmo dia, né? Sim. Tu ia e voltava, e aí eu comecei a cobrir ciência e chegava sempre muito humilde nas entrevistas e eu sempre pedia para os entrevistados para que me explicasse como se eu fosse ou a mãe ou uma criança, para que eu pudesse entender e escrever corretamente, informar, né, da melhor maneira possível os leitores. Mas foi bacanérrimo também, porque eu curti muito, e essa é uma das razões pelas quais também achei muito bacana aquele período no Globo, né? Que era cobrir ciência, que significava ir para São José dos Campos, fazer matéria com o pessoal do INPE, né? Da Unicamp, de universidade, lançamento de satélites. Os satélites eram lançados da base de Alcântara, mas a gente ia para São José dos Campos, e acho que tu foste algumas vezes. Tinha as imagens lá, a gente tinha os telões, né? E a gente ia acompanhar. Acompanhamos a fabricação, a preparação. Isso eu acho um barato, assim, por ver como essa coisa de conquistar a tecnologia e de poder enviar para o espaço, mas a gente está lá e ver isso de pertinho e poder contar, era para mim, assim, era uma coisa assim, um privilégio, assim, me sentia muito feliz de ter a oportunidade de ir lá, de fazer os lançamentos, ter foguete que não deu certo, que era assim, parecia que tu sofria junto com o pessoal que tinha trabalhado, que tinha ativa, né,
da coisa. Então, você falou uma coisa que é verdade, Vanice, porque eu também fazia essas reflexões, porque assim, eu ficava me lembrando da época que eu era menino, na época do ginásio, de jogar bola na rua e tal, você não sabia nem o que ia acontecer. E, de repente, anos depois, você está diante de coisas assim, que fala, meu, eu estou aqui vendo isso de perto, estou conhecendo essa pessoa. Eu sempre tive muita gratidão por isso, né? Porque, e nunca vi isso como poderia dizer, como algo... eu sempre vi como gratidão, falei, pô, que legal, né? Não era meu universo, mas eu estava lá acompanhando. Eu falo, nossa, será que eu mereço isso? E coisas assim, ó, da ciência, né? Por exemplo, eu acompanhei o primeiro sequenciamento genético, né? Não acompanhei no sentido de, Sim. como jornalista, de escrever e noticiar o sequenciamento genético da xilela fastidiosa, que atacava as laranjas, né? E foi realizado aqui e tal. E o que desde então evoluiu a questão do sequenciamento, né, dos genomas, o que isso influencia hoje na descoberta de vacina, na questão da Zika, e depois de se chegar ao sequenciamento do coronavírus por cientistas brasileiros, por uma equipe brasileira, né? Eu acho fantástico e só me faz refletir como a gente não pode se distanciar e como o conhecimento científico é fundamental e como o Brasil, como os brasileiros, com todas as dificuldades que têm, conseguem superá-las e, de repente, puf, fazer o sequenciamento aí desse bichinho que está atormentando a humanidade. Sim. Então, é fantástico, a gente tem muito talento, né? Tem. E ter oportunidade como repórter, como jornalista, de ver quem faz essa pesquisa, de noticiar, de conversar com pessoas que fizeram, que fazem, eu sempre achei um privilégio, sem falsa... de fato, assim, sempre acho que o jornalismo, a profissão de repórter te exige muito, ela é muito desgastante, e muitas vezes eu me senti pequena para cumprir o que se esperava, mas eu sempre vi como uma profissão também que te coloca de frente com pessoas, com os fatos, com acontecimentos que, nossa, são pouquíssimas as pessoas que vão estar ali na hora que elas estão acontecendo, que vão testemunhar de perto, né? Show de bola. Então, isso sempre foi uma coisa que no jornalismo, na reportagem, também sempre me instigou, sempre e sempre fui muito grata por ter trabalhado em diferentes redações. Esse foi um trabalho, você fez sempre um trabalho muito honesto, né, Vanessa? Isso que isso que a gente leva, né? Isso que é... E ter conhecido figuras, ter figuras humanas históricas, né? Personagens da história do país, da vida política do país, de Leonel Brizola, a Mário Covas, que não estão mais aí, sim, homens de uma outra grandeza até, do ponto de vista de responsabilidade política. Dom Evaristo Arnes. Dom Paulo Evaristo Arnes, sem dúvida nenhuma. Evro Sobel, né? Que, pô, também é outro... A gente fotografou esses caras aí, muito... Exato. Então, estar diante dessas pessoas, para nós, assim, vindo da onde nós viemos, assim, de repente você está interagindo com essas pessoas. Tu tem a oportunidade de chegar e conversar e fazer perguntas
E esses caras nos ouvirem, né? Exato. E esses caras também nos ouvirem, né? Isso que é o Não, grande... trocar, né? Ter uma troca, trocar. tem também os momentos que você acaba compartilhando, que não vão para a entrevista, mas que ficam para a gente, né? Você faz a entrevista, mas tem uma espera, às vezes, antes e tal, e isso é muito bacana, mas é uma profissão também muito difícil, né? Eu acho que hoje em dia, eu não sei, mas tem muito, a gente espera muito milagre, a fama, tem um culto à celebridade, a uma coisa assim, um imediatismo, e eu acho que às vezes nesse processo de imediatista, de buscar fama, se perde muita coisa, né? Se perdem valores, se perde até a notícia. Né? É verdade. Os fatos vão sendo deixados de lado em nome de outras coisas e que não fazem diferença nenhuma. Ainda numa época muito... Eu não quero ser saudosista, porque eu acho que o melhor dia é o hoje, sim, é o aqui e agora, né? Eu acho que tem essa coisa. Mas eu guardo com muito carinho, tenho muito respeito pelas pessoas, muita reverência até por pessoas com quem eu tive a oportunidade de trabalhar, que me ajudaram, e pessoas que graças à profissão, ao jornalismo, tu conhece, tu entrevista e tu aprende. Tem um próprio aprendizado sempre muito grande, que às vezes, até na correria do dia a dia, aquelas coisas de fazer... Porque as pessoas, às vezes, acham que o jornalista é o cara que pega tudo pronto e não tem um trabalho, e tem um tempo, e gaste, e tem refeição que tu não faz, tem um banheiro que tu não vai, tem os horários que não são teus, são do fato ou da pessoa ou do acontecimento que tu está cobrindo, né? Acho por isso, muitas vezes, ficou sem café, sem almoço, sem jantar, porque não podia sair do lugar, tinha que ficar lá na né, para não perder a foto. Então, tem uma coisa do jornalismo que é desgastante. Quando tu está no dia a dia, tu também não tem tempo para o estudo, para se aprimorar, às vezes, porque quando tu cobria a ciência, quando eu cobria a ciência, tu tinha que ler as coisas para ir lá entrevistar. Cara, então mal dava tempo de ler, e aí tu tinha que fazer outras matérias também, fazer a ciência política. A gente, na sucursal, cobria tudo, né? Tudo mesmo, literalmente. Até partida de futebol eu fui cobrir no estádio, não consegui acompanhar nada. Me salvou, sabe quem foi? Carlinhos. O Carlinhos e o Ricardinho. E sabiam tudo. Não, eles foram no estádio e sentou cada um de um lado. E aí eu acho que eu estava ligada em levar um fonezinho. É que as pessoas não sabem, mas o Carlinhos era o motorista e o Ricardinho era o cara da TI. Então, nessa hora aí, você se cercou de pessoas que conheciam. Eles socorreram. Me socorreram. Porque, cara, assim, cobrir partida de futebol, eu não tinha olho. Não, nunca tive, porque os meus olhos são míopes, extremamente míopes. E eu treino, né? Porque ver partida de futebol ao vivo também tem que ter um treino, né? Sim. Acompanhar a coisa. Olha, se não fosse o fonezinho de ouvido deles... E aí, mas e aí, qual era o jogador? Não, tal, quem é? Não, porque tu não consegue nem ler o número da camiseta dos caras. Não, é coisa de maluco, só para quem gosta mesmo. E eu mesmo também, que fotografei muito futebol, eu não sabia nem o nome do jogador. Mas, Vanice... Meu Deus do céu, meu Deus do céu.
partida, porque... Depois nós fizemos aquela viagem lá que foi a última viagem, né? Que a gente foi lá e acabou fechando toda a sucursal, a gente voltou. E eu me lembro que naquela noite você tinha que passar matéria e o sinal era ruim, e nós no meio da estrada paramos o carro, tentar mandar sinal, mandar matéria e tal. Eita, foi sufoco. Foi um sufoco. E agora, depois que nós saímos, você foi para outra área, né, Vanice? Depois daquela... Não, aí a gente saiu, aí eu peguei o meu fundo de garantia e fui viajar. E fui para o exterior estudar um pouquinho. Fiquei uns 6 meses fora. Voltei em 2002. E aí o Luiz Henrique Amaral, que também foi nosso colega, me deu um toque. Vanice, estão procurando por ti e tal. O deputado Paulo Teixeira perguntou por ti. E aí ele está precisando de assessoria de imprensa. Eu disse, não vou fazer assessoria. Não. Mas acabei fazendo. Fui trabalhar, então, na Prefeitura de São Paulo, na Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano. E aí descobri um outro mundo, que é o da assessoria de imprensa, a partir de então, né? E que eu vou te confessar, tinha um maior preconceito, achava que, né, nunca achava que eu ia ficar a vida inteira sendo repórter de jornal e melhor, eu não queria nada, eu não queria chefia, eu queria ser só repórter, eu queria só viajar e ficar em cobertura mesmo. Mas aí a coisa foi batendo a crise, né, na virada do século XX para o XXI, na verdade, agravou-se uma crise que já existia. Sim. E aí também teve toda essa coisa do acontecimento da internet e da mudança de tecnologia que tu, na fotografia e os fotógrafos, de uma maneira geral, acho que também vivenciaram de uma forma mais abrupta ainda, né? Sim. Mudança de tecnologia e até uma certa banalização da imagem, do uso de câmera em celular e tal. Sim. E de que forma, e os impactos disso na profissão, né? no fotojornalismo e dessa tecnologia no jornalismo como um todo. Né? Eu vou te dizer, eu nem conseguiria trabalhar com essa coisa de... Porque, cara, quando eu entrei lá no jornal, lá nos anos 90, no jornal em Porto Alegre, tinha o cara para reduzir o texto, como o jornal lá no Rio Grande do Sul, já na década de 80 eles já tinham ficado, já não eram menorzinho, mais... né? Já tinham ficado menores. Tu escrevia uma matéria gigantesca e tinha um pessoal só para reduzir, para resumir os textos e deixar num tamanho adequado. Adequar. Equipe de jornalistas, de pessoas com curso de português, de língua portuguesa e tal, só para... Depois tinha a revisão de texto, tinha várias etapas, as redações tinha todo... O teu texto passava por diferentes mãos para chegar numa qualidade e o leitor lá lê um texto sem erros, né? E hoje em dia, e de uns tempos, a coisa foram cortando postos, foram simplificando e cada vez mais um profissional acumula funções que antes eram exercidas por 2, por 3, por até 4 profissionais, né? E tu acaba sendo um profissional multimídia, né? Tu tens que fazer de tudo um pouco. Então... Mas no institucional também passou a ser assim também, né? O institucional também. E a assessoria de imprensa também foi um baita aprendizado, porque foi passar para o outro lado do balcão, né? Entender como é que as coisas acontecem, como é prestar a informação, né?
como é também como funcionam, como funcionam os órgãos públicos, como é que funciona o poder executivo por dentro. E como saber se defender das críticas, né? No caso também. Né? E aí tu vai entender até que tem uma forma de trabalhar, tem uma outra coisa. A gente chega como repórter, e tem aquele horário que é o horário do jornal, mas o estabelecimento, a instituição, tem outros horários, tem uma outra lógica de operacional, de trabalho e tal, né? E que a gente, às vezes, naquela loucura que era o horário, os tempos do jornal, de mandar matéria, de tudo, tu também vai virando um maníaco do horário. Né? E tipo assim, né, Vanessa? Pô, mas aqui eu posso almoçar? Pô, aqui eu posso ter o fim de semana, né? Exato, essas coisas que a gente não tinha, né? Ué, hoje é feriado, eu vou poder ficar em casa. Exato. Eu acho que assim, poder almoçar com um pouco mais de tranquilidade e poder ter os finais de semana, ter feriados que muitas vezes a gente não tinha. Eu tinha sempre, sobretudo em sucursal, que o time era mais enxuto, ainda que tu tinha muito que escolher. E eu que tinha meus pais, minha família no Rio Grande do Sul, ou passava o Natal ou o Ano Novo, ou não sei o quê. E ainda tinha a viagem, né? Então, coisa complicada. Sim. Esse mundo de assessoria de imprensa é muito diferente, mas é outro universo, né? Que casa também, dependendo do tipo de coisa que... Porque os diferentes lugares onde eu trabalhei, também você tinha que cuidar de um site, ou bolar até um informativo para o pessoal que trabalhava no órgão, na instituição, sim, um jornalzinho, ou enfim, um veículo próprio para as equipes, para os funcionários. Então, e tu vai conhecendo outros mundos e trocando também. Vai amadurecendo muitas outras coisas na nossa vida. É isso que é o bacana. Ô, Vanessa, agora, acho que só para a gente entender aqui, por causa do nosso tempo aqui, que aí logo vai acabar. Mas, assim, passado por tudo isso que você passou, os projetos, daquela menininha lá de faxinal... Estudar. Consta, eu não vou parar de estudar, eu quero ficar velhinha estudando, sempre, e viajando. São duas coisas que eu acabei, nessa trajetória de trabalhar em assessoria de imprensa, eu acabei indo morar em Brasília, fiquei 5 anos lá, trabalhei lá também, na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Que é um tremendo de um órgão, né? Se você era, né? Pelo menos. Era. Eu trabalhei nos governos Lula e no início do governo Dilma. Conheci gente muito bacana também, gente muito séria, muito comprometida. E a área de direitos humanos, muita gente guerreira, sabe, aguerrida, que lembrava os nossos tempos de jornalismo, assim. Também, porque também tinha noites sem dormir, organizando conferências, organizando eventos. Fóruns, debates, né? Muita coisa. Vanessa, as pessoas acham que direitos humanos, a organização de direitos humanos, secretaria, acha que é defender bandido. E a gente sabe que os direitos humanos é uma coisa muito mais ampla, né? E como é que deve ter sido maravilhoso trabalhar nesse lugar, né? Eu acho que também foi um privilégio. Tinha um apresentador de TV no Rio Grande do Sul, chamado Mendes Ribeiro, que ele sempre dizia, foi um privilégio. E estou eu aqui com o privilégio, mas eu acho que foi um privilégio mesmo ter trabalhado com a equipe que eu trabalhei
e com o ministro Paulo Vanucci, que era um cara excepcional, assim, em termos de conhecimento. Eu acho que as pessoas confundem direitos humanos. Eu acho que direitos humanos é um tratado, né? É como um acordo de convivência em sociedade, é um código de honra para a gente viver da melhor maneira possível. Ele foi escrito depois da tragédia que foi a Segunda Guerra Mundial, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, e depois da explosão das bombas atômicas e de todo o horror do Holocausto, de tudo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Então, ele é um grande tratado para dar um rumo, é um roteiro para a nossa convivência humana, civilizada, de respeito uns aos outros, e longe de defender direito de bandido, ou direitos humanos é para bandido, direitos humanos é para todos, incluindo os bandidos. Tem uma coisa que se diz, e que qualquer um diz, errar é humano. Poxa, se errar é humano, então é um direito também da gente errar, e todos têm que ter seus direitos respeitados, o que implica também responsabilidades, que implica também saber respeitar o outro, assumir as suas obrigações, os seus deveres, cumprir com elas. Não significa que é um Deus dará, um oba-oba, como alguns entendem ou fazem crer por uma fé que seja isso. Direitos humanos é fundamental. Você não precisa ter religião nenhuma. Se você respeitar os direitos humanos, você vai ser um baita cara, vai ser um baita cidadão, e é isso, é nada mais do que um roteiro com um convívio harmônico, pacífico entre as pessoas. É só saber isso. Conviver com as diferenças, né? Respeitar as diferenças, exatamente, perfeito. Vanice, agora sim, aquela menininha lá de Faxinal, que adorava ver tudo isso, assim, se indignava com as injustiças, as guerras, aquelas coisas todas lá. De repente você está num lugar que foi muito especial, né? Porque, de uma certa forma, trabalhando nessa área dos direitos humanos, que é uma área que eu também me identifico, porque acho que todo repórter e fotógrafo e tal tem uma veia muito humanista, né? Se não tem que resgatar isso, né? Porque às vezes se não tiver, tem alguma coisa errada, né? Escapa, né? Opa, tem alguma coisa errada. Eu acho que tem que resgatar, eu acho que é isso. Eu acho que o que tem a ver, na época, quando eu era guria lá no interior do Rio Grande do Sul, eu não tinha essa percepção dos direitos humanos, mas eu não tinha o conhecimento, mas eu tinha a percepção, eu tinha a intuição, que é uma coisa fundamental para nós, né? Você já traz, né? Você já traz no seu... uma coisa enfim, que as pessoas tenham mais justiça, possam viver melhor todos, né? Não só eu e os meus, não só para mim, mas uma coisa né? Tem que ser uma sociedade mais inclusiva. Que não tenha tanta injustiça. Abismos, né? Abismos, né? Sociais, né? Essa desigualdade, uns lá com tanto e outros lá embaixo com nada. A gente tem que... O equilíbrio, né? Nós tínhamos, eu me lembro é uma palavra chave. Tivemos alguns avanços aí, né? Tivemos alguns avanços na época, e agora a gente não sabe como é que está essas coisas, mas eu acho que a nossa busca... A gente teve grandes avanços e a gente está tendo grandes retrocessos. Sim. E eu espero que a gente possa, de alguma maneira, perceber e não deixar ir para o ralo a construção de soluções que significaram tanto esforço, tanto trabalho, tanto suor. Sim. E o sangue de muita gente que morreu pela democracia, que lutou contra o regime autoritário, que defendeu
as liberdades democráticas, e, enfim, isso é um patamar mínimo de civilidade, né, Conceição? Acho que não tem pessoa com religião, sem religião, que não concorde que a gente precisa respeitar um ao outro, precisa buscar harmonia, respeitar e conviver com as diferenças de tudo, de cor, de religião, de sexo, de gênero, de tudo. Sim. E eu acho que essa é uma questão que a gente não pode admitir mais retrocessos e precisa lutar. A única coisa que a gente tem que lutar por isso. Mesmo que a gente não tenha essa questão tão elaborada, mas eu acho que qualquer um que trabalha com comunicação social tem o dever de buscar essa meta. Essa meta. Ô, Vanice, eu vou ter que encerrar aqui, senão vai estourar o nosso horário. Nossa, brigadão. Mas não, eu só quero te dizer duas coisas. Quem te agradece sou eu. Por quê? Não, eu é que porque eu tava louco para falar com você por tudo que a gente passou, do nosso carinho, porque, só a gente sabe os dramas que a gente passou junto naquela, fizemos. Foi uma semana viajando sem saber o que seria de nós e numa angústia sem fim. E a gente alternava, éramos em três, tinha um que estava com mais baixo astral, aí os outros dois puxavam para cima, e aí saía a música e fizemos a última viagem, e assim fizemos, de fato, concluímos, entregamos, cumprimos com todas as obrigações, e eu acho que a gente cumpriu com uma meta que a gente mesmo se colocou de não abandonar o barco. A viagem, a cobertura do que foi aquela viagem, acho que foi a primeira viagem da pré-campanha do então pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva, em 2001, que depois viria a ser eleito em 2002. E, viajar por Minas Gerais, conhecer aquelas cidadezinhas todas. Formiga, Piuí, Furnas. Varginha. Fomos para Varginha. Tem uma grande amiga que mora lá, e que é de lá, que depois eu conheci em Brasília. E então, foi muito legal. Bom, eu acho que a gente foi... Ainda bem que aconteceu conosco, que a gente também teve conseguiu superar e levar a viagem até o final, e conseguimos nos ajudar e concluir, né? Concluir o trabalho, assim, dentro do possível. Os colegas nos ajudaram em alguns momentos que os nervos ou que a gente perdeu alguma coisa. Acho que a solidariedade também ali dos colegas de outros veículos foi muito bacana. Foi muito bacana. Por isso que acho que a gente tem que mais lembrar com carinho, porque tudo ficou um grande aprendizado. E disso, uma grande amizade. Vanice. Com certeza. Um beijo no seu coração. Você está maravilhosa. Continua nessa veia humanista que você sempre teve, e que em breve, num espaço curto de tempo, estaremos juntos aí e vou tomar um café com você. Eba! Beleza, Consa. Muito obrigada. Valeu mesmo. Obrigadão. Bom dia. Beijão.